Deputados ligados ao agronegócio vêm cobrando do governo a aplicação imediata da Portaria 303/2012 da AGU, a Advocacia Geral da União, que estende para todo o país as condicionantes que foram definidas pelo STF na demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Entre vários pontos, a portaria proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas e facilita a construção de hidrelétricas e rodovias nessas áreas. O documento, publicado em julho, foi muito criticado por organizações não governamentais, ONGs socioambientais e, posteriormente, acabou suspenso, até que o STF, o Supremo Tribunal Federal, se pronuncie sobre os vários pedidos de esclarecimento a respeito dessas condicionantes. O deputado Giovanni Queiroz, do PDT do Pará, vem acompanhando essa questão. Ele está aqui com a gente e participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, o senhor acredita que o STF tenha condições já de se pronunciar em definitivo sobre essa questão? Já era para tê-lo feito, até porque a questão da Raposa Serra do Sol, de onde foram tiradas essas normativas que pudessem orientar procedimentos administrativos no país, já foram tiradas naquela situação ainda de um ano atrás. No entanto, alguns embargos feitos suspenderam esta portaria que a advocacia já havia editado, já havia colocado, inclusive, em vigência, e que, pressionado por ONGs internacionais, pelo CIMI, né, por outras entidades, suspendeu a vigência dessa portaria 303. O que essa portaria 303 traz, e decisão do Supremo traz, é manter a soberania nacional sobre terras indígenas. Por exemplo, tem uma terra indígena lá na Pitereua de 773 mil hectares. São 156 índios. Lá no Pará? Lá no Pará, na região de São Félix de Pará, quando a Altamira. gente fala de terra, a gente está falando do tamanho de vários países. De vários né? países. E lá, por exemplo, se amanhã o governo quer passar uma rodovia federal, o governo federal, se é necessário a nossa organização da malha rodoviária, por exemplo, possa ser feito. Se quiser explorar o minério, que o governo federal tenha autonomia sobre aquele subsolo e possa autorizar alguma empresa a vir explorar. E assim por diante, uma hidrelétrica e tudo mais. Ou seja, o país não perde a soberania sobre a área indígena demarcada. É isso que o Supremo bem definiu. Por outro lado, diz que a expansão de área já demarcada, perfeito, tem que ser primeiro avaliada, melhor avaliada pelo próprio Supremo. Muito bem. Assim disciplinou a Advocacia Geral da União. Mas as pressões fizeram que suspender. E nós queremos que isso venha a vigir o mais rápido possível. Por quê? Porque isso tem causado problemas. Todos os dias, a FUNAI... Nessa área que o senhor se referiu, esses problemas vêm acontecendo? Vem. No nosso caso em particular, lá na Pitereua... Pitereua. A Pitereua. A Pitereua. É. A Pitereua são índios paracanãs que migraram para aquela região em 1981, aproximadamente, um grupo de poucos índios que tinham brigado na aldeia de origem, no município de Novo Repartimento, e migraram para essa região à margem do Xingu e passaram, inclusive, por algumas casas de colonos, a 200 quilômetros de onde foram se localizar. E agora, depois de expandida a área, depois de demarcada a área, homologado pelo decreto presidencial, vem a desintrusão, ou seja, a retirada dos colonos que estão dentro desta área demarcada. Olha o incrível, eles tinham apenas 200 mil hectares. De repente, expandiram para 900 mil hectares. Aí nós fizemos uma grita, reduziram para 700. Mas esses 773 mil hectares ainda se sobrepõem, uma parte deles, a 2 mil famílias de colonos que lá estão há mais de 20 anos. Inclusive, 300 dessas famílias colocadas pelo próprio INCRA no projeto de assentamento. Mas pior do que isso, essas famílias estão dispostas a sair. No compromisso firmado, inclusive, pelo ministro José Eduardo, que esteve conosco em várias reuniões, em uma dessas fizemos um documento. Ele participou de uma audiência pública aqui, agora, né? recente, exatamente. Participou de uma audiência pública, até por um requerimento nosso, e ele teve uma postura que eu entendo ser equilibrada e de um ministro. Ele quer enfrentar o problema. Aliás, porque o problema do indígena tem que parar de ser um problema de Estado, de governo, tem que ser um problema de Estado. Não é? É muito sério. Nós temos quase 1 milhão de índios no Brasil, mas uma população de 198 milhões de brasileiros.
Portanto, nós temos que entender que a questão indígena tem que ser enfrentada. E não pode deixar só na FUNAI. A FUNAI é para proteger o índio. Nós temos que ter alguém fazendo um contraponto. O senhor é um dos que defendem que essa questão da demarcação seja trazida aqui para o Congresso? Seja definida com a participação do Congresso? Olha, eu entendo, Paulo, que se não for assim, nós vamos continuar fazendo injustiça. No caso da Pitereu, é uma injustiça. Os índios não precisam de extensões territoriais desta dimensão para serem felizes ou para continuarem sobrevivendo. Aliás, eu acho que é um absurdo o que nós fazemos. Nós excluímos os índios da condição de uma vida decente, de uma vida melhor, de uma vida onde eles possam ter uma casa, uma televisão, um rádio, onde eles possam conviver com todos nós de forma a aproveitar um pouquinho dos ganhos que tivemos com a tecnologia moderna que hoje oferece a todos nós uma melhor qualidade de vida. Voltar à Idade da Pedra, ou mantê-los na Idade da Pedra, eu acho que é uma vergonha para nós brasileiros. Nós temos que incluí-los. Por isso, eu entendo que nós precisamos, sim, buscar uma alternativa para esses índios, mas resguardar o direito dos nossos irmãos não índios, que tiveram a coragem de adentrar regiões tão distantes, não é? Essa comunidade de 2.000 famílias da região da Pitereua estão a 200 quilômetros da sede do município de São Félix de Xingu. Calcula a distância. Tem que sair a cavalo, às vezes, porque não tem estrada. Pois é, tem uma frase do ministro Cardoso, ministro da Justiça Cardoso, dita nesta audiência pública que eu gostaria só de relembrar aqui. A ideia é criarmos uma estrutura, um órgão, um conselho que presida o contraditório a respeito de terras indígenas e afirme o seu posicionamento. Órgão que atua na linha de frente da defesa de direitos. Não deve ser o órgão que, afinal, confere as decisões de mérito em relação à matéria conflituosa. Provavelmente se referindo à FUNAI. É isso. Porque o que ele diz, a FUNAI está para proteger, não é? Para proteger. E Como aí, é que ela vai ser a mediadora? Ser a mediadora. E, por outro lado, ele, como ministro, tem a obrigação de homologar as demarcações, ou a proposta feita pelo indigenista. Mas quem é que faz o contraditório? Não tem quem faça o contraditório. Mas eu entendo que o ministro ainda tem poder de, por portaria, designar um conselho crítico ou uma instituição que possa, dentro do próprio ministério, fazer a filtragem da legalidade ou não daquele ato do indigenista ou da própria parecer FUNAI. para a decisão final. Ô, Paulo, é inacreditável. No Rio Grande do Sul, relatado por alguns deputados de lá, áreas que nunca tiveram índios. De 20 anos para cá, trouxeram os índios do Paraguai, ali colocaram, e agora querem a demarcação daquela área indígena, está gerando conflito de mais de 300 famílias de pequeninos produtores rurais, cujos avós já lá moravam e não tinha nenhum índio. De repente, colocaram ali em 80 hectares, compraram uma terrinha pequena, e eles agora querem demarcar uma área de 3.600 hectares para a sobrevivência de 30 e poucos índios. Quer dizer, é uma vergonha o que está acontecendo em termos de abusos por parte da FUNAI ou de indigenistas que dizem que o índio por lá perambulou ou que precisa daquela área para sua sobrevivência, área já antropizada, já em produção e assim por diante. Deputado, só para encerrar, que nosso tempo já está praticamente esgotado, qual é o próximo passo, a seu ver? O que, por exemplo, é quase que uma frente que existe aqui, eu não sei se ela está estruturada, o pessoal do agronegócio, em relação a essa questão? Deixa eu lhe contar. Primeiro, nós precisamos acelerar o julgamento dos embargos de declaração do Supremo. Nós precisamos cobrar do Supremo que defina isso. Em seguida, que a portaria 303 passe a vigia. Em quarto lugar, parágrafo 6º do artigo 231, que trata da questão indígena, por sugestão, inclusive, do ministro da Advocacia Geral... Da Advocacia Geral da União. O Luiz Adams, né? Luiz Adams. Ele mesmo propôs que nós regulamentássemos, porque está previsto no parágrafo 6 que uma lei complementar deverá regulamentar a matéria. Ou seja, se você for se houver uma expansão de área indígena e você tiver uma propriedade com título definitivo expedido pelo Estado há 100 anos, você não tem direito de indenização daquela propriedade. Olha que coisa maluca. Irresponsável. Não é? Isso. Então, falta uma lei complementar. E essa sugestão foi dada, inclusive, pelo próprio ministro, de que nós temos que completar a legislação para melhor poder atender às demandas naturais de processos semelhantes. Deputado Giovanni Queiroz, PDT do Pará. Quero lhe agradecer, mas eu tenho a impressão que se não houver um enfrentamento da questão maior, que é a questão fundiária, em âmbito nacional, dificilmente a gente vai chegar a alguma solução
no médio, talvez até em longo prazo. Concordo com você. O Estado do Pará demanda muito isso. Organização fundiária, segurança jurídica, para que as pessoas possam, o brasileiro possa realmente ocupar essa Amazônia, ocupar esse Brasil com segurança de que lá pode produzir e criar sua família. A gente vai continuar acompanhando o assunto. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.